pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Gláucia Gomes e hoje eu vim trazer aqui para o nosso canal um shortinho infantil de 3 a 4 anos mais, tá bom? Eu escolhi esse modelinho e essa estampa que eu achei muito fofo e eu trouxe o bolso faca porque ele é mais simples e mais fácil de fazer para iniciantes. Tá treinando reto e curvas. Então vamos lá para o passo a passo. Um shortinho infantil, que é mais rápido de se costurar e é muito mais prático de uma iniciante estar fazendo também, tá, gente? Então eu comprei essa estampa aqui que eu gostei, né? Que é uma estampa simples. Ele é um tecido bem diferente, é um tecido malha e elastano com lycra, né? Xadrez. Então, assim, é bem novo para mim isso, porque eu nunca tinha visto um tecido assim. Eu tô aprendendo ainda muito sobre tecido, tô estudando bastante. Mas é isso, gente. E é muito gostoso ele, mas ele é pesado e é maravilhoso, não desfia. Então, gente, aqui é os bolsinhos de um lado e do outro. A gente tem que cortar assim, ó, diferente. Eu dei uma leve arredondada pra ficar bonitinho. Na hora de ficar por dentro caidinho, que essa parte aqui fica por dentro caidinho, tá? Aqui é a parte da frente, né? É aqui onde vai entrar o bolsinho. E aqui é a parte traseira, tá bom? Lembrando que quando forem cortar, né, aí essa parte aqui tem que... Eu gosto de tirar meio milímetro e meio milímetro, tá? Ou pode ser até um dedinho, desde que você faça um pouquinho maior para poder ter espaço da margem de costura, tá? Porque a traseira sempre tem que ser maior, tá? Aí essa parte aqui, depois quando eu for costurar, depois que tiver costurado, aí eu vou dar uma leve abaixada aqui, tá? Na hora lá, eu vou explicar pra vocês porque que eu não abaixei a parte da frente. Eu vou baixar depois, tá bom, gente? Então, pessoal, vamos lá, que a gente tem vídeo por aí. Bom, gente, eu vou explicar uma coisa aqui pra vocês, mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir pra vocês deixarem aquele seu like, se inscrever aqui no nosso canal, quem não é inscrito, comente, curte, gente, que isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? Então, vamos lá pra nossa explicação, gente. Olha, eu tenho esse aqui, que é a parte da frente, que é aqui onde vai entrar o bolsinho, certo? Então, aqui eu tenho um bolsinho, tá bom? Eu tenho um bolsinho aqui. E aí, o que que acontece? Esse meu bolsinho, deixa eu ver se é esse aqui. Eu quero que ele fique lá pra dentro, essa estampa assim, ó, tá vendo? E essa daqui, aqui por cima dessa, assim. Eu quero que ele fique assim, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer pra ele ficar assim? Mas, gente, é critério de vocês, tá? Se vocês querem estampa pra dentro, se vocês querem estampa pra fora, aí fica a critério de vocês, tá bom? Eu vou pegar esse bolsinho aqui, tá vendo? E eu vou unir aqui, bem assim, tá? Assim, desse jeitinho. Se minha respiração estiver muito forte, é porque eu estou com a boca em cima do telefone. E aí eu vou passar uma costurinha reta. Quem tiver overlock, overloca, tá? Faz aí o critério de vocês do acabamento que vocês gostem da sua preferência, tá bom? Eu vou passar uma costura reta porque o meu tecido não desfia, então eu não preciso do zigue-zague, tá? Então, vamos lá. Retrocesso no início e retrocesso no final. Eu já começo com o retrocesso. Eu até botei muito, né? Pronto, eu já começo com o retrocesso. E vou até o final e acabo com outro retrocesso. Deixa eu ajeitar aqui. Vai. Prontinho. Aí ficou desse jeitinho aqui, tá vendo, ó? É desse jeitinho que fica. Aí agora o que que eu vou fazer?
eu vou fazer uns piques aqui pra ajudar a virar, tá? Pega a tesourinha e faz uns piquezinhos assim, ó. Desse jeitinho aqui. Deixa eu focar, focou, ó. É uns piquezinhos, cuidado pra não pegar a costura, tá? Aí você faz uns piquezinhos, que é pra ajudar a virar, né? Não ficar difícil pra virar e alto, né? Ajuda bastante. Prontinho, já fiz os piquezinhos. Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou virar e vou pespontar. Vocês já podem pespontar assim aberto, que aí força a virar pro outro lado. Ou vocês podem pespontar aqui assim, fechando, pra ficar um charmezinho com uma costurinha aqui. Eu vou fazer assim, tá? Eu vou dar uma pespontadinha aqui, vou ajeitar aqui na máquina e eu vou mostrar pra vocês. Processo no início e no final também, tá? Quem quiser passar no ferro pra ficar mais fácil, também pode passar. Aí eu vou ajeitando aqui. Desse jeitozinho aqui, me perdoa que eu tenho língua presa, então de vez em quando dá uma enrolada mesmo. Aqui por dentro vai ficar assim, tá? E aqui por cima a gente vai botar o bolso. Vai repetir o processo, vai fazer a repetição do outro lado igual o que a gente fez aqui, tá bom? E agora eu vou vir com esse aqui, tá? Eu dei uma leve arredondada também, igual o bolso. Se você quiser dar arredondada depois, você pode dar, ou não quer dar, quer deixar quadrado, também pode, tá? É do critério de vocês aí. Eu vou vir com esse aqui sobre esse. Vou juntar aqui, ó. Vou casar com esse aqui. Tá vendo que já tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Quero explicar bem explicadinho pra não deixar dúvidas. Aí, você encaixa esse sobre esse, respeitando aqui o formato aqui, tá? E aí, vem com a costura reta. Como eu falei, gente, quem quiser passar no overlock, passa no overlock, tá? E outra dica que eu também dou pra vocês aqui. Aqui, quem tem tecido que desfia muito, mesmo que não desfie, você quer dar um acabamento melhor, depois vocês podem vir com viés. Eu não vou colocar porque o meu tecido não desfia e eu vou deixar na costura reta mesmo, então, tá bom? Costura reta, retrocesso no início e no final. Quem quiser, alfineta aí. E vamos lá. Olha aqui pra ver se não tá pegando nada, que a gente que é iniciante, a gente faz muito essas barbaridades. Como eu falei, pra quem é iniciante, isso aqui é maravilhoso, essas curvas, porque vai te dar aquela pegada de fazer a costura mais reta. Eu mesma não tenho a costura tão reta assim, mas eu me esforço, porque quanto mais a gente praticar, melhor. E eu tô sem tempo de praticar, gente, vou mentir, não. Tá vendo a curvinha? Eu passei um exercício aqui que tem no papel, que fala pra treinar no papel, porque olha como a gente fica boa, né? Retrocesso. Bom, gente, então é assim que fica, ó. Eu virei aqui pra vocês verem, ó, tá vendo? É assim que fica. Ó. Bem costuradinho, tem que botar no ponto mais fechadinho, porque o bolso é muito importante você fazer isso. Aí, como eu falei aqui, ó, fica assim, ó. E aí, aqui, se vocês quiserem botar um viés, vocês podem colocar também que fica lindo, tá? Então, vai ficar assim, desse jeitinho. Tá vendo? Desse jeitinho aqui. Aí, essa parte aqui é que vai costurar com o outro lado do traseiro, tá? Aí, do lado do avesso vai ficar assim. Desse jeitinho. E repete o mesmo processo do outro lado.
tá bom? Agora a gente vai pra parte da união. Então, gente, aqui, ó, eu já repeti do outro lado, olha, tá vendo? Eu só não gravei de um lado só, senão o vídeo ia ficar muito grande. Aí que eu tenho as duas partes da frente, né? Eu vou unir as duas aqui. Ponto reto, unindo essas duas partes, porque eu já fiz aqui, ó, e já repeti do outro lado também. Eu só não gravei pro vídeo não ficar muito grande, tá, gente? Então, agora é só pegar, unir aqui, quem quiser alfinetar, alfineta, tá? Aí une direitinho, ajeita, quem quiser alfinetar, alfineta. Ficou desse jeitinho aqui, eu vou dar uma refiladinha aqui e pronto. E agora eu vou fazer o mesmo processo com a parte traseira. Essa aqui é a parte traseira, eu vou fazer a mesma junção, igual a outra. Retrocesso no início e no final. Desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Tirar só as linhas de rebarbazinha. Do outro lado também ficou assim. E aqui por dentro ficou essa uniãozinha assim. Eu não consegui juntar o xadrez, tá, gente? Porque isso aqui é um tecido que eu comprei pra fazer outra coisa e pedaços de retalho que eu tô usando, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês agora o corte lá da frente. Ó, arrumei bem ajeitadinho assim, tá vendo? O porquê que eu deixei pra cortar, tirar um pouquinho daqui, por causa dos bolsos, né? Porque a modelagem que eu fiz, eu tirei cópia de um shortinho que meu filho perdeu e aumentei. E não queria desmanchar, então eu preferi fazer assim, né? Aí o que que eu vou fazer? Quem tem régua, aí usa uma réguazinha, aí aqui é a parte da frente, tá? Aí coloca aqui, lembrando que não pode tirar o comprimento daqui. Aí coloca aqui, quem quiser riscar, risca e tira só um pouquinho, mas só um pouquinho mesmo. Vem aqui, cuidado para não cortar o tecido da cama, fazem isso numa mesa. E vou tirar um pouquinho, vai ter que sair um pouquinho do bolso, vamos ver se a tesoura vai suportar, né? Tá chiando aqui, gente, porque eu também tenho que amolar essa minha tesoura muito tempo. Assim, dar uma amolada nela. Pronto, consegui. Aí dei uma leve abaixada aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo, tá vendo? E é isso, na hora que for botar a ribana, nem vai dar pra ver, tá? Vai sair esse negocinho ali. Aí vai ficar assim, o caimentozinho da frente, tá, gente? Aí agora é só unir agora a parte dos lados e aqui. Deixa eu mostrar aqui. Agora eu vou colocar avesso, não, perdão. Aqui, frente com frente. Essa é a parte traseira. Eu vou unir primeiro aqui dos lados, tá? Eu vou ter que unir essa parte aqui do shortinho aqui, ó, do bolsinho com a parte traseira.
tá? Do meu alfinete tá longe, alfineta aí. E essa parte aqui tem que unir também, tá, gente? Tem que unir tudo, arrumando tudo bonitinho, pra ficar bonitinho. Aí vai até lá embaixo. Aí depois disso, você repete o processo no mesmo, do outro lado, igual esse aqui, tá? Passa a costura reta, quem quiser overlocar, overloca, fica a critério de vocês. Bom, gente, vou mostrar aqui um macete que eu fiz aqui, ó. Eu não sou muito fã de usar alfinete não, mas aqui a gente tem que usar, não tem jeito, né? Aí o que eu fiz aqui, ó, é esse aqui que tem que unir os três aqui, ó, que é essa parte do finalzinho aqui, eu botei um alfinete, tá? No final não precisei botar. E coloquei aqui pra poder segurar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Pra poder unir aqui certinho, o traseiro com a frente. Aí você olha aqui pra ver se não tá fazendo nenhuma barbaridade, que nem eu. Aí se a sua máquina, ela é muito negociada com tecido grosso, vocês passam devagarzinho nessa parte aqui, que são 4 camadas. Aí une, mesmo alfinetado. Você olha, você une. Você passa devagarzinho ali em cima, onde tem a subidinha, pra não ficar torto. Aí une aqui, ajeita. Tá vendo como eu passei prendendo tudo? Se vocês aí sabem fazer um molde diferente, vocês também podem fazer, tá, gente? Mas eu gosto de fazer assim direitinho. Deixa eu unir aqui. Retrocesso. Prontinho. Agora, gente, puxa sempre pra cá, assim, vezado ou pra trás, pra não danificar a agulha de vocês. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o que eu tava querendo falar, ó, tá vendo? Tem que unir tudo isso aqui. Deixa eu tirar os alfinetes aqui. Só um minutinho. Quem quiser pular o vídeo nessa parte assim, né, que eu peço um minutinho, pode pular. Aí vai ficar assim, ó, tudo casadinho, um sanduichinho, sabe? Vai ficar tudo assim, embutidinho. Essa parte aqui, gente, é porque é pro meu filho, tá? Mas vocês podem refilar menor ou passar aquele mais um pontinho. Como eu tô fazendo pro meu filho, então não achei necessidade. Mas pra vender pro cliente, você tem que passar, tá? É porque eu tô com tempo curto. Aqui, ó. Aí vai ficar assim, tudo bonitinho, ó. Aí aqui vai ser onde vai entrar a mãozinha do bebê, o bolsinho. E agora, repetir o processo do outro lado. Sanduichinho assim, ó. Tá vendo? E é isso. Agora vamos lá passar a costura aqui também. Lembrando que retrocesso no início e no final. Eu já dei o meu, então eu não vou precisar dar mais, tá bom? Vou devagarzinho que é pra vocês verem melhor. Ou pelo menos eu vou tentar, né? Ó. Chegou aqui no sanduichinho, vocês levantam o pezinho calcador, vocês baixam o pezinho calcador e vai pro sanduichinho. Aí levanta, ó. Aí vocês vão endireitando, entendeu? O pezinho calcador pra não poder ter erro, ok? E daí a gente continua pra ficar bonitinho. E vocês vão levantando o pezinho e ajeitando, tá? Aí vai devagarzinho, aí ajeita. Aí ajeita aqui pra ficar casadinho. E vai embora. Aí vai embora, continua. Prontinho, eu faço o retrocesso assim, bem grossinho, que é pra ficar bem fortezinho, pra não ter erro de soltar. Vou explicar mais uma coisinha aqui pra vocês, olha, gente. Quando acontecer isso aqui, ó, na sua máquina, e você vê que o tensor tá ok, tá tudo ok, e do nada, ela tava costurando bem, e do nada aconteceu isso, só na parte de baixo, porque que eu passei de novo pra poder ver, né?
Aí, o que eu vou fazer aqui, pra não ficar essa coisa feia, eu vou botar um viés. Mas não aqui gravando com vocês, depois, tá? Vou botar um viés. Aí, o que acontece? Vocês troquem a agulha, porque a agulha gasta. Caso vocês troquem a agulha e ela continua fazendo isso aqui, aí você tem que ver o que tá acontecendo. Se o seu tensor tá funcionando direitinho, tá bom? E se a linha tá colocada corretamente. Tire, remova a linha e coloque tudo de novo, tanto da bobina e tanto da parte de cima, tá bom? É só uma dica que eu acho muito importante pra quem tá iniciando na costura, tá? Que é mais experiente, que tá mais tempo aí, já entende um pouquinho sobre a própria máquina, tá bom, meus amores? Então é isso aí. E pra quem tá gostando aqui do nosso vídeo, aqui do nosso canal, tá, gente? Das minhas explicações, comente aí se tá tudo explicadinho, se vocês estão gostando do vídeo, tá? Não esqueça de deixar o seu like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para mais novas notificações, tá bom? Então vamos lá, que agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui, que eu vou trocar a agulha da minha máquina e a gente já volta pra continuar. Ficou assim, desse jeito. Ainda tá assim, meio coisa, porque a gente ainda vai prender aqui. Isso aqui. Tá vendo? Vou fazer uma costurinha de segurança aqui. E do outro lado também, tá? Pra prender essa parte do bolsinho aqui pra facilitar. Então, eu vou aqui, vou fazer uma costurinha de segurança. Vou ajeitar aqui, ó, assim. Vou fazer por aqui, tá? Pelo lado de fora. Prontinho. E só isso. É só pra segurar, uma costurinha de segurança. E repito do outro lado também. Prontinho. Aí com a costurinha de segurança vai ficar assim, tá vendo? Fiz uma aqui e outra aqui. Ó, como já tá criando forma. Tá vendo o caimento? Agora a gente vai unir a parte de baixo, tá? Eu gosto de unir, alfinetar aqui pra ficar bem unido, pra ficar aquele xizinho perfeito. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Vamos ver se eu vou conseguir. Aí a gente une, passando uma costura reta. E vamos lá. Prontinho, já alfinetei, vai ficar assim. O alfinetezinho. É muito ruim de focar. Tá vendo? Com o xizinho bem próximozinho. Tá? Não repara minha unha, não, que hoje eu tava mexendo com plantação. Aí a gente vai passar. Aqui agora é retrocesso no início e no final. Sempre, tá? Aí a gente... Quem quiser alfinetar tudo de pontinho em pontinho, fica a critério de vocês, gente. Costure como vocês gostam. Não fica tentando ser e fazer que nem as outras pessoas, não, entendeu? Porque na época, quando eu era assim, não, tem que fazer e ser igual, saia tudo errado. Quando eu comecei a pegar a minha manha, o meu jeito, a minha mania, aí começou tudo a fluir corretamente. E só ser feliz. Aqui eu vou jogar para um lado, lá de baixo, e esse aqui de cima eu vou jogar pro outro lado. Foquei. Esse aqui eu vou jogar para um lado e o lado de baixo eu vou jogar pro outro lado. Devagar para não ficar do alfinete. E vai. Deixa eu ajeitar aqui assim. Retrocesso no final. Eita. Eita. Agora, vamos ver. Ó. O que que eu fiz aqui? Essa parte aqui eu joguei pra cá. Essa de baixo eu joguei pra lá, entendeu? Pra poder aliviar a máquina. A máquina, a agulha, tá? Gente, não faça que nem eu passar por cima do alfinete, porque pode acontecer de quebrar a agulha, tá? Tem que saber passar direitinho pra isso não acontecer, tá bom? Ah, tem mais um alfinete aqui. Aí sim. Aí aqui ficou assim, pra um lado, e esse aqui ficou pro outro. Agora vamos lá ver lá dentro pra ver se ficou o xizinho, né? Que eu tô meio que duvidando. Olha, gente, como ficou bem bacana, olha. Xizinho perfeito. Por isso que eu gosto de botar uns alfinetes um bem pertinho do outro pra não ter risco do tecido correr. Eu sempre faço esse macete, mas dessa vez deu bem mais certo,
tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Olha como tá ficando bonito, né? Tá ficando muito bonito. Ui, caiu. Peguei, tinha caído. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela enrolada, né? 2 vezes, eu ponho isso aqui pro lado, aí enrolo uma e enrolo 2 e passo a costura. Vou fazer isso dos 2 lados, tá? Quem quiser enrolar e alfinetar tudo, pode fazer, porque fica bem mais fácil, é isso que eu faço. Ó, tá tudo alfinetadinho, ó. Alfinetei tudo, tá vendo? Tanto de um lado, do outro. Agora eu vou passar no ponto reto. Quem que tiver agulha dupla e quiser passar, passa. Eu vou passar a agulha normal mesmo. Eu vou começar aqui de baixo, tá? Que é onde vai ficar escondidinho o retrocesso. E o que que acontece aqui, gente? Eu preferi abrir, porque aí fica menos grosso na hora de enrolar e aí não força a máquina, tá? Que tem muita gente que pode ter essas mini maquinazinhas, né? De plástico. E não é bom ficar fazendo ela fazer muita força, não, tá bom? Aí vou botar minha agulha pro lado, pra ficar um negocinho mais bonitinho. E vambora. Eu não vou fazer retrocesso agora, só quando eu casar a costura, quando fizer o contorno. Ah, dá uma pequena esticadinha, tá? Pra quando a criança for usar e dar aquela esticada no tecido, como a minha máquina não tem ponto flexível, a gente sempre tem que dar um jeitinho, né? A gente dá uma pequena esticadinha, não é esticar muito não, tá? É uma pequenininha esticadinha, porque aí quando for esticar mais, automaticamente o ponto vai ficar flexível, tá? É um truquezinho. Tem que ir devagar, porque senão ela trepida. Agora eu vou casar a costura com a outra, onde eu comecei, e aí eu faço o retrocesso. Retrocesso. Prontinho. Aí você gasta apenas um retrocesso e não fica aquele retrocesso muito, sabe, bruto, grosso, sabe? Quando forem costurar, gente, não costura que nem eu tô costurando, não. Costura do outro lado e vai sentindo o tecido. É porque eu ainda não tenho essa confiança. É um medo que eu tenho que perder. Mas eu faço de tudo pra ficar assim, ó, que nem a costura de cima, tá vendo? Aí, o que que acontece? Gente, olha aqui porque o bom do pequeno esticadinho, ó, porque ela estica, ó. Porque a minha máquina, ela não tem ponto flexível, tá? Minha máquina não tem. Aí, ó, quando eu estico, ó, aquela pequena esticadinha que eu dei, ó, não arrebenta, ó. Não arrebenta ponto de jeito nenhum. Então, é importante, se a tua máquina aí não tem esse ponto, você dá aquela pequena esticadinha na hora de costurar. Mas você viu como é que eu fiz? Eu fui esticando o próprio tecido e a máquina que foi puxando. Esse é o segredo, é o truque, tá? A gente tem que sempre dar um jeitinho. O que que acontece? Se você esticar muito demais, o que que vai acontecer? Vai ficar um troço meio feio, vai ficar diferente, não vai ficar assim, né? Desse jeitinho. Vai ficar um negócio assim meio estribuchado, meio, sabe? É difícil de explicar. Se eu achar uma imagem na internet sobre isso, eu coloco aqui como exemplo, ou tem alguma roupa do meu filho que eu fiz isso no início e ficou. Se eu achar, não prometo, eu coloco aqui como um exemplo para vocês poderem ver o que que eu tô tentando explicar. Bom, gente, outro macete aqui, ó, já alfinetei o outro lado pra poder passar, pra vocês verem se ficou igualzinho. Você pega lá no xizinho do meio, onde foi costurado,
E aí você vem aqui assim, ó, dobra e você vai casando, ó, como tá certinho. Então, isso quer dizer que tá certinho, não vai ficar torto, uma perna maior, outra menor, pouca coisa. Vai ficar bem certinho, certinho mesmo. Tá bom? Então, vamos lá costurar. Bom, como eu já fiz o outro lado, já expliquei tudo direitinho, que eu só vou fazer o retrocesso só quando casar, eu vou explicar de novo aquela esticadinha, sabe? Pra você ver como vai ser. Quando você costurar, você dá aquela esticadinha assim. Aí a própria máquina puxa e aí daí você vai, entendeu? Quando você vê, já tá no automático. Então, vamos lá. Igual, ó, de um lado, igual do outro. Agora, eu vou botar a ribana. Eu vou fazer a ribana quando tá ficando shortinho. Tá vendo? Meu filho, ele não gosta de shortinho até o joelho, então eu faço acima do joelho. Shortinho aqui é de 3 anos, tá, gente? 3 anos. Agora, a gente vai colocar a ribana e depois o elástico. Vamos lá. Tinha um tecido inteiro, como eu falei que é retalho, eu peguei o lado que estica, aí eu vou unir um no outro, passar uma costura reta, aqui assim, pra unir e depois vou pôr e vou juntar a emenda com emenda e do outro lado também. É assim que eu tô falando, ó, já emendei, ó, emenda com emenda. Eu não mostrei porque é só emendar. Pegar aqui assim, retrocesso no início e no final e costura reta, entendeu? Aí, agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou unir e vou fechar. Aí vai ficar assim, tá vendo? Aí eu vou virar aqui, ó, pra mostrar pra vocês, já tá unida. Eu fiz um pouco menor, desculpa. Eu fiz um pouco menor do que a cintura pra poder esticar um pouco mais, pra poder fazer um franzidinho, sabe? Pra ficar um pouquinho menor na cintura. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou abrir essa parte aqui, eu vou unir aqui, ó, ponta com ponta. E vou fazer assim todo o processo. Aí vai ficar assim, tá vendo? Vai ficar desse jeitinho. Botei uns alfinetezinhos aqui, aí vai ficar assim. Aí eu vou distribuir e vou costurar. Olha aqui como ficou. Eu juntei aqui, ó, emenda com emenda, pra ficar igual aquele xizinho aqui embaixo. Tá vendo aqui? Igual esse xizinho aqui. Emenda com emenda, do outro lado também, aí eu botei menor, tá vendo? O que vai acontecer? Eu vou esticando. Aí eu vou catar a emenda do meio e vou catar aqui, vou esticar aqui assim e vou coisar. Ou vocês podem dar um pique pra marcar o meio, tá? Pra quem não tem a olho, vocês podem dar um pique e emendar o meio com a emenda do meio,
de frente e de trás, essa daqui. Olha aí, um piquezinho assim, tá vendo? Esse piquezinho bem pequenininho. Aí você vai casar com a costura do meio. Aqui. Vai vincar com alfinete. E do outro lado, o mesmo processo. Gente, esse processo eu vou passar no zigue-zague, porque o zigue-zague é um ponto mais flexível que eu tenho da minha máquina. Eu vou passar no zigue-zague mais largo da minha máquina, porém no tamanho 2, tá? E daí eu vou dando aquela esticadinha, tá? No início eu nem preciso dar, é só o de cima que estico, de baixo não. Aí eu caso aqui, faço um retrocesso. Prontinho. Abaixo a minha agulha toda vez que eu for esticar o tecido e puxo. Uno aqui, tecidinho, tem que estar os 3. E aí você pega lá no alfinete da marcação e estica e passa. E vai fazer esse processo até o final. Parte do bolsinho vocês têm que ajeitar para não dar erro, tá? Para ele não ficar todo errado. Então ajeita aí o máximo do bolsinho aí para ficar certinho, para não dar erro na hora de costurar por cima a ribana por cima do bolsinho, tá? Pra não fazer que nem uma vez eu fiz. Eu tive que desfazer a costura toda ali na bolsa. Prontinho. Olha, eu deixei essa parte aqui pra passar o elástico. Passei o elástico, tá vendo? Agora eu vou fechar isso aqui no zigue-zague, começando um pouquinho antes e passando um pouquinho depois, tá? E aí a gente fecha direitinho e se quiser vir com ponto reto pra ficar mais firmezinho, também pode passar um ponto reto. Já fechei aqui, tá? Agora eu vou explicar pra vocês o que eu vou fazer depois de fechar. Ele ficou desse jeitinho aqui. Aí o que acontece? Como o elástico é grosso, que o elástico ele é bem grossinho assim. Aí para o elástico não ficar dobrando, eu coloquei uns alfinetes. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar em cada dobradura dessa aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu vou esticar. Pra você não ter que vir passando, porque quanto mais passa, mais o elástico perde, né? A elasticidade. Aí eu vou passar aqui um ponto reto desse lado, aqui perto do bolsinho, tá vendo? Passar um ponto reto desse lado, bem em cima aqui dessa emenda aqui, tá vendo? Pra não aparecer. E vou fazer igual do outro lado também, tá? Estica bem direitinho. E aí, depois que eu fizer isso, eu vou pegar aqui na emenda do meio e vou fazer da emenda do meio aqui, ó, e vou fazer aqui também um ponto reto e atrás também, tá? Aqui, retrocesso no início e retrocesso no final, tá bom? Prontinho. E vai repetir esse mesmo processo em cada emendinha que tiver do short, tá?
Bom, gente, é assim que ficou o shortinho, tá? Vou mostrar agora todos os detalhezinhos pra vocês poderem estar vendo. Principalmente o detalhezinho aqui onde eu fiz esse pontinho reto, eu passei um aqui. Tá vendo? Não dá nem pra ver, mas foi bem lá. Deixa eu focar aqui a câmera. Tá vendo? Foi bem lá pra dentro da costura da emenda. Aí não dá pra ver que tá bem casadinha com essa aqui, o xizinho, ó. E a mesma coisa você faz na emenda aqui da frente, ó. Mesmo não tendo emenda aqui na ribana, vocês têm a emenda aqui da frente, aí vocês seguem. Que aí você vai saber onde que é o meio certinho, ó. Eu fiz com uma linha que ficou bem discreto, tá vendo? Não aparece. Aqui também eu fiz, né? Na verdade, eu fiz em toda a volta. Eu fiz 4 para o elástico não ter a tendência de virar. Eu não passei reto, porque o que acontece? Quanto mais costura a gente passa, mais tendência o elástico tem a ceder, né? Então, como eu botei certinho a cintura do meu filho até um pouquinho mais largo, eu fiquei com medo de ficar caindo do meu filho. Então, eu tive essa ideia porque eu acho que assim fica até mais bonitinho, mais franzitinho, tá? Aí, então, a gente finalizou aqui o nosso shortinho, passo a passo. Aqui é o bolsinho, ó. O bolsinho é bem fundinho, ó. Aqui o bolsinho, tá vendo? Ele tem que ficar assim, caidinho aqui. Tá vendo? Eu só não coloquei etiqueta porque ainda não fiz as minhas etiquetas, mas em breve eu vou estar fazendo as minhas etiquetazinhas. Aqui ficou, ó, estica, né? Aquela técnica que eu expliquei, de ter que esticar para poder ter um ponto flexível. E é assim que ficou a finalização, tá vendo? Como eu falei, eu não juntei os xadrez, porque pedaço de retalho, infelizmente, é assim, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, ficou bem explicadinho, deixa o seu like. Quem não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Vem fazer parte da nossa família. E ative o sininho para mais novas notificações, que assim, toda semana que eu postar vídeo, coisas novas, vocês vão ficar sabendo. Gente, deixa aqui embaixo sugestões de vídeo, comenta aí se teve alguma dúvida ou se deu tudo certinho. Comenta porque isso ajuda muito, tá? O meu desempenho com os vídeos, o jeito de filmar, as coisas filmadas. Antes a gente nem tinha um tripé, né? Eu ficava lá intervindo a filmagem ali do meu jeitinho, né? Fazendo ali, inventando pra poder filmar. Hoje não é meu, mas é do meu marido, o tripé, é que ele usa pro trabalho e ele também deixa eu usar até eu comprar um pra mim. Então é isso, gente. Beijinho pra vocês, muito obrigado, gratidão por tudo, tá? Mesmo pelo todos os inscritos que tá aqui, gratidão, só tenho que agradecer. Muito obrigada mesmo, de coração, por estar aqui na nossa família, nosso canal, porque o que seria do nosso canal sem vocês aqui, não é verdade? Beijos, fiquem com Deus.